Hoje o Senhor já está falando desde o começo desse culto aqui. Eu creio que Deus quer construir algo em nós, ou às vezes Deus quer construir, às vezes Deus quer destruir. A gente tem uma linguagem que fala que Deus quer construir, às vezes Deus quer destruir algumas coisas em nós para construir do jeito dele. Mateus capítulo 14, versículo 22. Pastor, foi combinado? Não, foi combinado no céu, não na terra. Nós vamos ler do 22 em diante. Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, segundo a revelação da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, Senhor, não segundo aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Pai, nessa noite eu sei que o Senhor já tem ministrado os nossos corações, através dos louvores, através da dança, de cada ato aqui, através de um abraço. Eu sei que o Senhor tem falado com cada um de nós, e eu sei que o Senhor fala com o Teu povo, Senhor. Nós queremos Te ouvir nessa noite, nós queremos ouvir a Tua direção, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como Pedro estava naquele barco com aqueles discípulos e ele ouviu a Tua voz e ele disse: Senhor, deixa eu ir até a Ti. E o Senhor o chamou, e por aquele momento Pedro viveu aquela situação sobrenatural, mas quando ele afundou, ele clamou de novo e o Senhor ouviu de novo. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos nessa noite, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor como igreja. E o nosso clamor é: Senhor, fala conosco. O nosso clamor é: Senhor, nos cura. O nosso clamor é: Senhor, nos desata. O nosso clamor é: Senhor, desperta aqueles que estão dormindo. O nosso clamor, Senhor, nessa noite é: vem com a Tua presença. O nosso clamor nessa noite, Senhor, é que o Senhor venha e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre os cansados, sobre os desanimados, o ânimo que vem do Senhor. Eu declaro sobre aqueles que estão sem força, a força que vem do Senhor, pois o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu declaro a vida de Deus sobre aqueles que estão mortos. Eu declaro, Senhor, olhos abertos e ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra e para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor fortemente. Pode assentar-se, por favor.
tinha nem olhado a playlist dessa noite, o Senhor já tinha me dado esse tema, essa palavra, sobre as águas. E aí, por isso que eu reparei, as meninas comentando lá em casa qual era a playlist do domingo, eu falei, meu Deus do céu, tem uma ligação do Espírito, tem uma conexão do Espírito para esse culto nessa noite. Não que os outros não tenham, também, todos os cultos têm uma ligação do Espírito, mas tem alguns que a gente já sente de uma forma até natural falando. E o Senhor já faz questão de deixar bem visível, para que a gente enxergue com os nossos olhos o que Ele quer fazer. E quando nós começamos a ver essa passagem, nós ficamos maravilhados, porque você imagine um homem andando sobre as águas. E Jesus, ele vem andando sobre as águas, e nós começamos a se maravilhar com tudo isso, porque tudo isso é muito lindo. E aí quando Pedro olha para aquela situação, os discípulos se apavoram, se assustam, porque nunca tinham visto Jesus daquela maneira e alguém andando sobre as águas. Eles dizem, só pode ser um fantasma, só pode ser um fantasma. Eles se apavoram e Jesus diz, fica tranquilo, eu estou fazendo. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas também, até o momento que ele tira os olhos de Jesus e olha para tudo ao redor. E ele sente medo e começa a afundar de novo. Um dos maiores inimigos da nossa fé é o nosso medo. A Vitória estava aqui ministrando, liberou uma palavra sobre a vida da Letícia, que eu acredito que não seja só para a Letícia, para cada um de nós. Quantos de nós, muitas vezes, mesmo empoderados, mesmo cheios de fé, mesmo cheios de palavras liberadas sobre a nossa vida, não temos que conviver com medo. E não é errado você sentir medo. Não é errado. Você sente medo. Quem tem medo aqui? Se eu falar para levantar a mão, quem tem medo de alguma coisa, nós vamos levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão, vai levantar o pé. Porque todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo passa por um momento de medo. Mas o que nós não podemos é deixar o medo anular a nossa fé. Ele se tornar mais forte do que a nossa fé, ou maior do que a nossa fé, de uma forma que nós não conseguimos enxergar o que Jesus está fazendo, mesmo diante de uma tempestade. Sabe qual é a nossa maior preocupação? Sabe qual é o nosso maior medo? E sabe que eu percebo muito, eu aprendi com os anos de caminhada, isso é uma visão minha, que quando as coisas começam a dar muito errado, eu já falar, Jesus, o que você quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Porque está fugindo do meu controle, porque já não dá para mim fazer mais nada aqui. E aí é a hora que a gente se desespera. É o que estava acontecendo com aqueles discípulos, a situação já não estava mais no controle deles. O barco, eles já não podiam mais acalmar o barco, eles não podiam parar o barco, porque a onda era forte, porque a tempestade era forte. Eles não podiam dizer, ei mar, acalma. Eles não podiam dizer, ei mar, nós somos discípulos de Jesus, você vai ter que ficar quieto aí, não. Eles até podiam, mas eles não tiveram fé para isso. Eles até podiam dizer, ei mar, em nome de Jesus, acalma. Deixa eu corrigir a minha fala. Mas eles não tinham fé para isso, eles não tiveram fé suficiente para isso, porque o medo era maior do que a fé, do que os ensinamentos de Jesus para eles. Qual é a tempestade? Qual é o vento que está fazendo você pensar em desistir? Você pensar em parar? Qual é a tempestade que está fazendo você tirar os olhos de Jesus? Qual é a tempestade que está causando medo, pavor em você? Qual é a situação que está causando medo em você? Que está fazendo você não enxergar aquilo que Ele pode fazer? Qual a situação que está fazendo você tirar os olhos dele? Qual a situação que está fazendo você tirar os olhos dele? Eu fico imaginando aqueles homens, e a gente sabe que muitos daqueles homens eram pescadores, e aqueles homens estavam vivendo uma experiência, talvez que eles já tinham vivido em algum momento, e quando eles estão vivendo
naquela experiência, eles vão ter que viver aquela experiência de uma forma totalmente diferente. Porque aquela experiência de o mar se agitar, aquela experiência de uma tempestade, de um vento forte vir, agora eles vão deparar com alguém que ia acalmar a tempestade, alguém que ia andar sobre as águas, ia chegar naquele barco e ia dizer: está tudo no controle, está tudo tranquilo. Sabe o que eu percebo? É que às vezes a gente ora até para ter experiência com Jesus, a gente quer ter experiências com o Senhor, a gente diz: Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero uma vida de experiências, eu quero ter um contato com o Senhor, eu quero viver coisas que só o Senhor faz na minha vida. Só que nós não entendemos que às vezes a tempestade, ela não é simplesmente por causa de uma desobediência, é que o Senhor quer despertar em nós uma fé que nós temos e ainda não usamos. Ele quer que você descubra que você pode ir muito mais longe do que você já foi. Às vezes nós pensamos que nós já fomos longe demais com algumas coisas. Às vezes nós pensamos que nós já fizemos demais, né? Quem já não pensou? Não, eu já fiz demais, eu já estou na tampa, eu já fiz demais, Quem somos nós para dizer que já fizemos demais? Por alguém que deu a vida por nós, por alguém que entregou tudo. Sabe que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: eu quero tirar vocês dessa limitação de acreditar que um vento, uma tempestade pode acabar com a vida de vocês. Eu quero tirar vocês dessa limitação que vocês olham para as coisas naturais e elas dominam vocês. Eu quero dizer que há algo sobrenatural que domina tudo isso aqui, e por isso que eu vim andando sobre as águas. É por isso que eu chamei Pedro para andar sobre as águas. Mas a fé de vocês ainda é pequena demais para entender o que eu quero fazer na vida de vocês. Deus, aleluia. Isso não é para eles, simplesmente é para nós também. Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo que Deus, isso não é para animar você, porque tem tempestade, porque tem dificuldade, porque tem dia ruim, porque tem dia de choro, tem dia de sofrimento, tem dia que dá tudo errado, tem semana que dá tudo errado, tem mês que dá tudo errado, tem ano que nada dá certo. Às vezes a sua tempestade dura 30 minutos, às vezes ela dura. Às vezes você está numa tempestade até hoje e você não conseguiu sair dela. Desde quando você nasceu, tem uma tempestade dentro de você. Tem uma tempestade que sempre você tem que dizer: o que te limita de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? O que te impede de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? O que me impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós? Os discípulos estavam numa tempestade aterrorizante em alto mar, e de repente alguém aparece caminhando tranquilamente sobre as águas. As águas estavam agitadas e os discípulos estavam com medo. Quando eles olham para Jesus, eles pensam que é um fantasma, porque eles nunca tinham visto alguém da maneira que Jesus apareceu para eles. Quando Pedro olha para Jesus, ele diz: se tu és. Na tradução nós entendemos: se tu és, deixa eu ir com você. Eu fico imaginando, porque Pedro não fez nada extraordinário. Pedro não fez nada extraordinário. O que Pedro fez foi dizer: Jesus é o Senhor. E aí Jesus disse: então deixa eu ir com você. E aí Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Meu irmão, você já tentou se equilibrar em cima de uma prancha? Eu fico vendo, às vezes eu vejo alguns surfistas, eu viajo algumas coisas.
Aí eu falo, Jesus que inventou o surf, foi o primeiro surfista. Quem foi o primeiro surfista? Se um dia cair numa prova, você pode pular, foi Jesus. E se o professor questionar, a professora questionar, você pode falar, não, eu vou te mostrar. Está lá em Mateus capítulo 14. Porque eu fico imaginando, irmãos, aqueles discípulos olhando para Jesus e essa situação, a situação que eles conseguiram visualizar. Mas aí eu fico imaginando a ousadia de Pedro, a forma que Pedro coloca a sua fé em ação. Dele olhar para Jesus e ele provocar um milagre. Dele dizer, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Eu não quero só ver aquilo que o Senhor está fazendo. Entende isso aqui? Eu não quero só ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero viver também. Eu não quero ouvir o testemunho de cura de alguém, eu quero ser curado também. Eu não quero ouvir o testemunho de prosperidade de alguém, eu quero ser próspero também. Eu não quero ouvir o testemunho de restauração de alguém, eu também quero viver a restauração. Senhor, o que o Senhor está fazendo nesse momento? Eu estou andando sobre as águas, então eu quero andar sobre as águas. Sabe que quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me falava. Ele falava assim, ei, sabe que a igreja precisa voltar? É a querer viver aquilo que eu estou fazendo. É a querer viver aquilo que eu estou fazendo. Pedro olhou e disse, Senhor, deixa eu viver isso também. Deixa eu fazer isso também. É o desejo pelas coisas do Senhor. Está tendo um culto ali. Está caindo fogo. Eu lembro que uma vez eu estava numa vigília. E aí nós estamos numa vigília lá numa igreja em Jandira, na Paz e Vida. Uma vigília muito gostoso, irmão. Esse é um negócio gostoso, é vigília. E a gente precisa voltar a desejar essas coisas. Não sei se a gente tem idade para isso, mas a gente faz um esforço. E aí eu tava lá, a gente estava na vigília, a porta de vidro fechada, porque já era altas horas. E aí tinha um pessoal passando do outro lado da rua, e na hora que eles passaram, eles olharam assim, e eles vieram para a porta. E aí a porta estava trancada, eu era diácono da igreja, estava ali olhando, eu batendo, eu abri a porta. Eles falaram, deixa a gente entrar. Eu falei, pode entrar, pode entrar. E eles entraram e ficaram lá e foram ministrados. Eles tiveram desejo por viver aquilo que a gente estava vivendo. Qual é o nosso desejo como igreja de viver aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo? Aquilo que o Senhor está falando nesse tempo? Será que nós vamos pegar as ministrações e anotar no nosso caderninho? Ou anotar no celular, no bloco de notas? Ou falar sobre o culto da semana passada? Mas nós vamos viver aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Desejar aquilo que Deus deseja. Ei, deixa eu andar sobre as águas também. Senhor, deixa eu viver isso aí. Deixa eu viver aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Nós desejamos viver tantas coisas, irmãos, e não é errado. Mas eu vejo que nós perdemos o desejo pela presença, o desejo por viver aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E Pedro é um cara extraordinário. Você vai vendo Pedro numa construção tão grande e numa desconstrução também, porque Deus constrói muita coisa em Pedro, porque Ele destruiu muita coisa. Jesus consegue construir em Pedro porque Ele destruiu. Meu irmão Pedro vai na igreja de Jesus e o pastor Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. E Pedro continua seguindo fielmente Jesus. Pedro é aquele que Jesus vai lavar os pés. Os meus pés não. O meu pé o Senhor não lava. Pedro é aquele que mais dava trabalho, mas também era aquele que mais entendia. O Luiz Hermínio fala que Pedro era tão obediente que ele obedeceu até na parte que ele negou Jesus. Porque Jesus, Pedro, você vai me negar. E ele negou realmente. Ele foi avisado que ele ia negar. E ele negou. O Senhor quer nos levar a um nível de fé que nós sejamos despertados a enxergar o sobrenatural como igreja. As
As coisas naturais têm nos cegado e nos deixado e nos impedido de enxergar o sobrenatural que o Senhor quer fazer. Pedro viveu isso. Pedro começou muito bem. A gente vê a história. Pedro começa a andar sobre as águas e Pedro começa a avançar. Mas quando um vento, o que é um vento, irmão? Um cara que está andando sobre as águas. Por isso que a Bíblia diz que quem está em pé ora para que não caia. O que é um vento para alguém que está andando sobre as águas? O que é uma tempestade para alguém que já está andando sobre as águas? O cara já atingiu o nível máximo. Mas aí Jesus fala: deixa eu dar mais um. Deixa eu ver se esse irmão está tão firme quando ele pensa que está mesmo. Ah, pastor, não vou mais para a igreja. Ah, pastor, não dá mais. Porque quer ver um vento aí? Ah, pastor, eu já não quero mais viajar, não quero mais comprar aquele carro. Por quê? Porque não deu certo. Ah, pastor, aquela faculdade está tão difícil. E a gente vai desistindo das coisas e a gente vai enxergando tudo como um modo natural. Como se tudo nós tivéssemos que parar. Porque o vento é mais forte do que o nosso desejo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E isso não é só relacionado à igreja. Isso é a nossa vida. Porque quando nós falamos de igreja, nós não falamos de uma comunidade local simplesmente. Mas nós estamos falando de mim e de você. Nós somos a igreja de Cristo. Então quantas coisas a gente deixa para trás porque nós começamos a enxergar de uma forma natural. Ou nós não queremos comprar algumas guerras. E aí é mais fácil existir. É mais fácil parar. Do que insistir. Do que pagar um preço. Do que dizer: Senhor, abre os meus olhos. Porque eu preciso ver. Abre os meus ouvidos. Porque eu preciso te ouvir. Mas eu percebo algumas coisas em nós. Nós estamos vivendo de uma forma muito natural. Ah, bateu um vento, eu afundei. Ah, veio outro vento, e veio outro vento, e veio outro vento, e veio vento. E nós vamos negociando aquilo que o Senhor quer fazer. Pedro começa a afundar e clama mais uma vez: Senhor. Jesus fala: ei, Pedro, você está trabalhando. Vem aqui de novo. Sempre tem um lugar de recomeço. Mas nós não podemos deixar de acreditar. Sempre tem um lugar de recomeço. Olha para essa pessoa do seu lado, Jesus. Sempre tem um lugar de recomeço. Mas você não pode deixar de acreditar. O que eu olho para Jesus, Jesus cria todo aquele cenário. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo alguma tempestade, a gente está passando por algum momento difícil, de luta, de guerra. A tempestade, as guerras, as lutas, as dificuldades. E aí a gente pensa que essa situação é por causa de uma desobediência. A gente já pensa: Jesus, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu mereço passar por isso? O que eu fiz para passar por isso? Eu não fiz nada, Jesus. Jesus olha para aqueles discípulos e ele disse: ei, vão adiante, que depois eu vou. Eles não estavam fazendo igual Jonas, indo por um caminho de desobediência. Eles estavam no caminho da obediência. Jesus tinha mandado eles ir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui Jesus já falou para você fazer alguma coisa que você fez e depois você arruma um baita no problema? Não precisa levantar a mão. Você diz: Jesus, por que o Senhor me pôs nesse barco e mandou para cá? Essa tempestade que o Senhor deixou em terra firme. Mas Jesus disse para aqueles discípulos, através daquela ação, ele ensina uma lição. Ele fala: eu queria despertar em vocês uma fé que vocês não têm. Eu queria que alguns de vocês entendessem o que vocês não entenderam ainda.
situação, e aí você vai pôr a culpa em alguém ou em alguma situação. Mas na verdade quem precisa vencer é você. Quem precisa vencer sou eu. Aquela tempestade não era para matar os discípulos, não era para dar um susto, mas era para despertar uma fé que eles ainda não tinham despertado. Era para eles descobrirem que havia um tipo de fé que até andar sobre as águas dava para andar. Fala, rapaz, dá para andar até sobre as águas, Jesus dá. E aí Pedro já de imediato, então deixa eu andar sobre as águas. Que vento ainda está soprando e fazendo você cair? Que vento ainda está soprando e fazendo você desistir? Qual o vento que está aparecendo na sua vida e quando vem, você não consegue avançar mais? Qual o vento que está dizendo para você, para? Porque vai afundar. Para, porque eu vou virar o barco. Para, porque eu vou acabar com tudo. Qual o vento? Qual o vento que está despertando em você mais medo do que fé? Porque aquele vento despertou mais medo do que fé naqueles discípulos. Eles estavam tão apavorados, até eu ficava. Eu já sou medroso, eu não sei nadar. Você quer ver o meu medo? É a altura e água. Mar, eu vou até onde dá. Se eu ver que não está dando pé, eu já me desespero. Então não brinca comigo nem de água e nem de altura, porque é o meu medo. Vou contar meu ponto fraco para você. Eu lembro que uma vez eu arrumei um emprego, eu ia ser muito bem remunerado. Eu fui fazer um processo seletivo e aí eu descobri que era para trabalhar em altura, pastor. Falei, para mim não dá não. Não, mas é normal. Aí eu falei, para mim não dá. A não ser que vocês queiram tirar o de lá carregado, porque eu vou travar todinho. Mas qual é o medo que está dizendo para você desistir? Qual o medo que está fazendo você ter tanto medo? O medo está gerando tanto algo em você que você não consegue nem ter fé. Aqueles discípulos estavam passando exatamente por isso. Eles estavam lidando com uma situação que eles não conseguiam vencer. E assustou tanto eles, que eles ficaram com tanto medo que eles não conseguiram ter fé. Por que tem um monte de coisa parada na sua vida? Porque tem um monte de coisa que você parou, que você desistiu. Porque tem um monte de projeto, um monte de sonho. Porque ainda as situações e o que dizem sobre você influencia mais do que aquilo que Jesus disse ao teu respeito. Por quê? Porque aquilo que dizem sobre nós ainda influencia mais do que aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Porque quando vem uma situação que não é ao nosso favor, nós não entendemos que às vezes o vento contrário, ele é um vento que vai nos impulsionar a viver um propósito muito maior do que nós estávamos vivendo. Aqueles discípulos estavam dentro de um propósito. Aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus. Mas Jesus queria fazer algo maior. E para ele fazer algo maior, ele precisou impulsionar aqueles homens. Ele precisou tirar aqueles homens da zona de conforto. Para dizer, ei, eu quero construir algo maior em vocês. Vocês estão tomando só Nescau, eu vou trazer uma feijoada para vocês. Eu vou trazer algo forte, nada contra quem toma Nescau. Tá? Pode tomar sem Nescau. Paulinho, né, Paulinho? Se entregou, irmão. Pode tomar Nescau, irmão. Estou falando de coisas espirituais, só para entender. Paulinho é uma bênção. Perdão, Paulinho. Perdoe. Jesus estava querendo fazer algo muito mais forte. Disse, ei, irmãos,
Vocês querem só ficar sentado no domingo na igreja? Vocês querem só vir para o culto de domingo? E na glória a Deus pelos que vêm, né? Glória a Deus que você vem. Mas quer só culto e sai culto e entra culto? Eu quero fazer algo mais poderoso. Eu quero levantar homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que anunciam, independente do lugar, da situação, dos ventos. Ei, peraí, está acontecendo isso com você? Vem aqui. Deixa eu orar por você. Ei, está acontecendo isso na sua vida? Vem aqui. Vamos fazer uma oração aqui. Ei, o que está acontecendo? Peraí, o que você está dizendo? Ah, tá bom, vem aqui. Ei, dá um abraço aqui. Deixa eu te curar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Sabe por que às vezes Jesus balança o barco? Sabe por que às vezes está tranquilo? O mar está tranquilo, pastor. E aí Jesus vem e balança o barco, Robson. Aí você diz, Jesus, o barco está balançando. Ele diz, eu sei, eu estou balançando. Aí você fala, mas Jesus, ele fala, eu estou balançando o barco, Robson. Mas é para você sair e andar sobre as águas. Sabe por que às vezes Jesus balança o barco e você diz, ei, está acontecendo? Aí ele fala, sabe o que está acontecendo? Estava tudo muito tranquilo. E essa sua zona de conforto estava me incomodando, porque você não estava crescendo da forma que você deveria crescer. Eu tenho algo maior para você. Ei, Pedro, anda sobre as águas. Ei, discípulos, a fé de vocês é pequena demais. Vocês precisam despertar uma fé maior, porque eu tenho coisas grandes para fazer. Você acha que aqueles homens já são o mesmo depois daquela experiência? Eu sei que você já viveu a experiência que você diz, Jesus, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui, Jesus? Para que eu estou passando por isso, Jesus? Irmão, se nós entendemos que a nossa vida é dele, que ele governa a nossa vida, mais para cá a cabeça ali, a minha vida ele governa. As mulheres, depois que fizeram esse culto, muitas mulheres estão passando por uma experiência que elas nunca passaram. Só pelo pouco que eu escuto. Que elas fizeram uma declaração de fé diante da igreja. Elas anunciaram nas redes sociais. Ela disse, Senhor, a minha vida o Senhor governa. Ele falou, tá bom, então vai ser do meu jeito. Você sabe o que é isso, irmão? Você dizer para alguém, ei, agora, o meu celular, Rafa, você que governa, você que manda mensagem, você que recebe mensagem, você que faz tudo os Pix, você paga as dívidas também, os boletos. Entregar na mão de Deus a nossa vida e dizer, Senhor, a minha vida você governa. Aqueles homens tinham decidido viver sob o governo de Jesus. Aqueles homens decidiram largar tudo para servir Jesus. E eles estão no barco, o barco está balançando e está tudo dando errado. E eles estão obedecendo o que Jesus mandou fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não fica com medo não. Porque Jesus não vai deixar você na mão. Ainda no pior dia da sua vida, você vai ter uma força que você não sabe quem te deu essa força. Você vai ter um entendimento que você não sabe quem te deu esse entendimento. Você vai ter uma calma que você não sabe, na verdade você sabe. Quem te deu só Jesus, era para mim estar desesperado. Era para mim estar arrancando os cabelos. Eu não, você. Era para mim estar arrancando os cabelos, era para mim estar desesperado, era para mim estar olhando para tudo isso aqui que está acontecendo, para essa tempestade. O que eu faço, Jesus? Sabe o que você faz, Pedro? Sabe o que você faz? Anda sobre as águas. Aquilo que está te assustando, você vai pisar nele agora. A água estava te assustando porque o vento estava balançando muito, essa água estava balançando o barco. Pisa agora na água, Pedro, e começa a andar sobre ela. Desce do barco, irmão. Desce do barco. Às vezes você está num lugar que Deus já pediu para você sair dele faz tempo. Pastor, você está falando dessa igreja? Não sai da igreja, não. Fica aqui, brincadeira. Se Deus pediu para você sair, sai. Amém. Pastor, Deus pediu para me sair dessa igreja. Amém. Você está abençoado. Quem sou eu para ir contra Deus? Mas se Deus pediu para você ficar, fique. Ajuda a gente aqui. A gente precisa de você. A gente gosta de você. Você é bênção. Então, às vezes
tem lugar que você está insistindo, está dando murro na ponta de faca. Tem situações que você está insistindo que Deus diz: larga, deixa. O que você está fazendo aí? Sai desse lugar, sai dessa situação. Vai viver aquilo que eu tenho para você. E a gente ainda está lá. Jesus está dizendo: ei, você está lá. O movimento do céu, o movimento, escute isso, o movimento do céu, ele é diferente do movimento da terra. Porque às vezes nós olhamos e falamos: está dando tudo certo, certo, tudo tranquilo. Oh, que vida boa! Sapo caiu na lagoa, que vida boa. E às vezes a gente, olhando naturalmente, diz: Jesus, está tudo tranquilo, está tudo bom. E aí às vezes vem algumas coisas saem do lugar. Tempestade, ela tira coisas do lugar. Eu lembro que teve uma tempestade nos Estados Unidos há um tempo atrás, acho que morreu 111 pessoas. E aí, naturalmente falando, a gente olha tudo no lugar e a gente diz: está tudo bem, está tudo tranquilo. Jesus está aprovando, tudo está aprovado por Jesus, que está dando certo. E aí Jesus vem, permite que algumas coisas saiam do lugar, para a gente entender que tem um lugar fora do barco, para a gente entender que tem um lugar preparado para mim e para você, para a gente entender que quando as coisas fogem do nosso controle, continuam no controle dele. E como que a gente entende isso? Só através da fé. Só crendo, irmão. Só olhando e dizendo: Jesus, eu creio. Eu creio que eu posso andar sobre as águas. Eu creio que eu posso viver o sobrenatural. Sabe quando você toma um susto? Qual a primeira coisa que a gente faz? É abrir os olhos, né? E a boca. E às vezes correr. A primeira coisa. Nossa! Chega em casa e diz: o que você viu? Às vezes Jesus permite algumas situações na nossa vida. Entenda isso. Pastor, ele quer que eu sofra? Não. Ele quer que você saia do sofrimento. Mas para isso você precisa passar por um processo. E esse processo vai te levar ao lugar que Ele quer que você vá. Aqueles discípulos passaram por um momento de medo, mas Jesus desperta naqueles homens uma fé. Faz aqueles homens abrir os olhos e enxergar que tinha algo maior. E Ele pega um deles, chamado Pedro, e mostra para eles que eles podem ter essa experiência de viver o sobrenatural de Deus. Quando ele volta para o barco, quando ele encontra com aqueles discípulos, a declaração deles é: eu vejo que você verdadeiramente é o Filho de Deus. As nossas maiores experiências com Jesus, na maioria das vezes, elas são os nossos piores momentos. As maiores experiências que eu tive com Jesus e as mais marcantes foi nos piores momentos da minha vida. Foi no momento que eu entendi que Ele estava ali. Foi no momento que eu entendi que Ele estava ali. E nos outros momentos Ele passou despercebido porque estava tudo bem. Estava tudo tranquilo, não tinha mar agitado, não tinha tempestade. Estava tudo tranquilo, tudo em ordem, estava tudo no lugar. Então eu olhava para as coisas e dizia: está tudo no lugar, tudo tranquilo. Mas quando as coisas fugiam do meu controle, eu olhava para Ele e dizia: Jesus, o que eu faço agora?
E aí ele começava a dizer: calma Pedro, é eu que estou aqui, não é nenhum fantasma, não é nenhuma tempestade que vai te matar, é eu, Pedro. Vem. Ei Fabiano, vem. Ei Mayra, vem. Ei Nayara, vem. Pastor Eduardo, vem. Rafa, vem, e assim por diante. Muitas situações é Ele nos chamando para perto. Não é Ele gerando um sofrimento, mas é Ele gerando um reconhecimento que só Ele pode fazer. Às vezes Jesus permite a tempestade, porque por muitas vezes sem tempestade não tem milagre. Muitas vezes sem tempestade não tem milagre. Eu quero viver um milagre, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Como você vai viver o sobrenatural de Deus? Ter experiências naturais. Tem situações que nós vamos passar que nós não queremos passar, mas nós vamos passar. Mas sabe qual é importante? É você passar. Quando eu estava ali, o Senhor me lembrou de um versículo, Isaías 43, versículo 2. Sei que alguns irmãos sabem disso. Se puder colocar aqui, Ju. Depois que eu vejo a arte que ficou sobre as águas, quando passares pelas águas, que lembra? Versículo 2: quando passar por as águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. E quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pastor, eu estou passando por um momento da minha vida. Ele vai estar do seu lado. Ele vai estar do seu lado. Daniel e seus amigos foram lançados na fornalha. Pastor, mas eles fizeram tudo certinho. Continuou orando, não aceitou o decreto do rei. E mesmo assim Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha. Mas a Bíblia diz que quando os homens foram olhar, tinha um quarto homem na fornalha, que era semelhante ao filho dos deuses, e aquele fogo não consumiu eles. Sabe o que é isso? Ele não vai te isentar de passar por situações que você não gostaria de passar. Ele não vai te isentar de passar pelo sofrimento, mas Ele vai estar com você até a hora que tudo der certo. E você entender, Senhor, foi o Senhor que fez. Imagina que rapaz, Daniel ia ficar bravo demais comigo. Senhor, você vai deixar que me joga? Fosse José. Olha o que José passou e o que José fez de errado, fez nada. Ele só entendeu aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Mas sabe qual é o que eu percebo nesse tempo? O que o diabo tem apontado. E ele tem falado: você tomou a decisão errada, você fez isso, você está passando por isso por causa disso. Ele quer que você não entenda que você está passando por um processo que Deus te colocou, e Ele mesmo vai te tirar dele. Por muitas pessoas que eu converso, as pessoas veem o que eu fiz, eu estou passando por isso. E até muitas pessoas que não são da igreja, eu falo: cara, você não fez nada. Você só precisa entender que é um processo que você está passando, que Deus quer extrair o melhor de você, que
Deus quer tirar você de um lugar que você já sabe fazer tudo, para você aprender de novo. Glória a Deus, aleluia. Aqueles discípulos já tinham um nível de fé, mas Jesus queria dar uma graduação para ele. É assim que fala, é assim que falei certo? Ó, subir de nível. Jesus queria dar uma graduação, dizer assim: eu vou dar um pós-doutorado em fé. E você, Pedro, vem, vai passar pelo tempo. Tem um preço. Fala para a pessoa do seu lado: tem um preço. Esse orgulho vai ter que morrer. Glória a Deus, aleluia. Esse orgulho vai ter que morrer. Esse orgulho, esse ego vai ter que entrar em paz. Meu Deus, aleluia. Nós vamos ter que se humilhar perante a Ele, para Ele nos exaltar. Nós vamos ter que passar por situação que vai dizer: Jesus, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Ele vai dizer: mas você não sabe o que eu tenho para você lá na frente. Sabe quando a gente está tão empoderado, está tão, que a gente confunde as coisas? Você imagina aqueles discípulos: vamos lá no barco, a gente é discípulo de Jesus agora, cara. A gente era pescado, toca aí, está no barco, já ele chega aí, vai fazer um churrasco de peixe. Tá tudo certo, e aí, Pedrão? Da hora, Rafa, tá dando tudo certo. Ai, meu Deus, ai, Jesus, não vai morrer. Eu vou sair da igreja, eu vou sair do louvor, eu vou largar tudo. Pastor, eu não vou mais no culto. Não sei o que foi, irmão. A tempestade faz parte do processo de Deus para você crescer. Entenda, a tempestade faz parte do processo de Deus para você crescer. Glória a Deus, aleluia. Eu amo minhas filhas, amo demais. Mas eu lembro, a Vitória tem um filhinho pequeno, quem tem filho pequeno sabe. Está aprendendo a andar ali, aí vai indo, você sabe que tem uma hora que ele vai cair, mas você deixa. É porque você mano, não, você quer que ele aprenda. Se toda vez você ficar segurando ele, você vai ficar a vida inteira segurando ele, e ele vai ficar para lá e para cá, a vida inteira segurando. Às vezes o Noah dá uma esperneada, a Vitória larga de mão, o pessoal vai perguntar: nossa, mas tá certo, tem que ensinar. Falar: menino, não é assim não. E Deus às vezes faz isso com a gente, irmão, não adianta. Tá bom, e aí? Tá bom, vai aprendendo aí, quando você aprender. Nós precisamos amadurecer. Jesus queria gerar maturidade na pessoa. O entendimento vem a partir de uma maturidade. Você começa a entender algumas coisas. E maturidade não é que você se torna maior que seu irmão, você entende que você se torna menor. Pedro: ela não vai lavar meus pés, não. Jesus diz: vou lavar seu pé. Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Quem lavava os pés dos senhores eram pessoas que viviam de favores, não tinham dinheiro, e aí eles lavavam os pés dos seus senhores. Eram as pessoas mais humildes que tinham. Uma das pessoas mais humildes que tinha, das profissões assim mais humildes, podia chamar de profissão. E aí Jesus coloca no lugar um desses para lavar o pé. E aí Pedro diz: não vai lavar meu pé não. Aí Jesus diz: porra, porque se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Pode lavar tudo, Jesus, lava tudo, lava a cabeça, lava o que, lava tudo. Nós precisamos entender. E quando nós temos o entendimento daquilo que
Jesus está fazendo, nós entendemos. Tem lugar que Jesus me coloca. E tem lugar que eu entro. Tem lugar que Jesus me coloca. Tem lugar que eu entro. O que é isso, pastor? Tem decisões que são minhas. São minhas. Eu tomo decisões. Você é livre. Nós somos livres. Jesus nos libertou, nós somos livres. Só que toda ação nossa, ela tem uma consequência. E essa consequência, ela não é no mundo físico, ela é no mundo espiritual. O mundo físico pode fazer poucas coisas com a gente. Tudo é um reflexo do mundo espiritual. Aqueles discípulos estavam tendo uma atitude de medo, mas depois Jesus desperta uma atitude de fé. O que nós precisamos entender é que Jesus quer despertar em nós algo que está adormecido, para que nós venhamos acordar para viver o propósito dele. E como você acorda alguém que está dormindo e não quer acordar, irmão? Dá trabalho, não dá? Pense em alguém que dá trabalho para acordar, o Pedrão, seu amigo. A gente uma vez foi para um congresso de jovens. Rapaz, eu pensei que aquele homem ia me bater. Pensa num cara bravo quando você acorda aí. E tem gente que é do mesmo jeito. Jesus quer acordar, mas está bravo com Jesus. Jesus, me deixa aqui. Acorda, irmão. Isso aí não é lugar para você. Nós vamos tomar a ceia semana que vem. Vamos cear. E Paulo diz: há muitos fracos e muitos que dormem. Dorme em cima da palavra. Dorme em cima da promessa. Dorme em cima da ira. Dorme em cima do orgulho. Dorme em cima do ego. Dorme em cima da falta de perdão. Dorme. E Jesus quer nos despertar, nos acordar, nos levantar para um novo tempo das nossas vidas. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa acordar. O que eu preciso fazer? Eu preciso acordar. Acordar às 3 da manhã, começar a orar, às 2, às 1, à meia-noite, às 4, não sei. Nós precisamos acordar, despertar. Tem muita coisa que é normal, é comum para você, que não é normal e comum para alguém que decidiu seguir Jesus. Mas é normal para você, é normal para o Fabiano, é normal para o Paulo, é normal para o Robson, verdade. Mas para alguém que decidiu seguir Jesus, talvez essa vida que nós estamos levando, ela não é normal. Não é o que Jesus gostaria que nós estivéssemos fazendo. E o que ele faz com aqueles discípulos? Ele desperta. Quando Pedro focou no vento e nas ondas, a sua fé deu lugar ao medo. Isso nos ensina que a tempestade enfraquece a nossa fé, dependendo da forma que a enxergamos. As circunstâncias não podem anular a nossa fé. A nossa fé caminha de mãos dadas com Jesus. Não podemos colocar limite naquilo que não tem limite. Não há um limite para a fé. A fé rompe todas as barreiras. Qual o limite para a fé? Limite. Você pode visualizar algo que ninguém está visualizando. Por quê? Porque você tem fé para isso. Você pode crer em algo que ninguém crê. Por quê? Você tem fé para isso. A fé daqueles discípulos não conseguia enxergar o Cristo que eles serviam, o Jesus que eles serviam andando sobre as águas. Jesus teve que falar para eles: é eu que estou aqui. É eu que estou aqui, calma, fica tranquilo. E às vezes na nossa vida, para a gente acordar, Jesus vai fazer isso. Vai dizer: ei, Bia, essa baguncinha aí é eu que estou fazendo.
Ei, Rafa, agora você imagine Pedro pegar e dizer assim, mas como? Como pode um homem andar sobre as águas? Como que pode? Como que é esse negócio? Não tem como, não existe. De que maneira? Vamos ver a lei da física, vamos estudar. Mas Pedro simplesmente creu que ele podia andar sobre as águas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No que você está crendo? Não é que falaram. Não é que eu vi. Não é que isso aqui não dá. Será que nós estamos crendo mesmo? Pastor, mas nós temos que ser realistas. O homem não pode andar sobre as águas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O homem não pode andar sobre as águas. Tenta andar sobre as águas. Na sua realidade humana. Eu não sei se é IA, não sei se... Eu vi um vídeo de um pastor que juntou a igreja e foi imitar o milagre de Moisés. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu não sei se é IA, eu não sei, entende essas coisas. Eu não sei se é inteligência artificial. Mas meu amigo, a onda veio e levou ele, levou os fiéis, levou todo mundo. Se tornou engraçado de ver. Se tornou chacota. Infelizmente ele se pôs nesse lugar. Depois você vai sair do culto e você vai querer ver esse vídeo. O pastor falou que imitar o milagre de Moisés, foi na frente e disse que o mar ia abrir. Daqui a pouco veio uma onda, meu irmão. Aí levou o pastor, levou as ovelhas, levou o cajado, levou tudo. Não sei se alguém viu isso. Pastor, nós temos que ser realistas, vamos falar aqui, né, da situação do país. Pastor, vamos falar disso. Sim, existe uma realidade, mas existe uma realidade da terra que não anula a realidade do céu. Existe uma realidade da terra que sempre não vai bater a conta quando você olhar para aquilo que Jesus pode fazer. Como que é isso? O que eu posso fazer é limitado. Eu, Fabiano, falando. Mas quando eu creio e quando eu coloco a minha fé em ação, acabou o limite. Acabou o câncer que não tem cura. Deus, aleluia. Acabou o filho que está nas drogas e não pode ser liberto. Acabou o divórcio, acabou tudo. Por quê? Porque eu estou movendo. Estou movendo por fé. Ei, Deus te deu fé para você usar. Por inúmeras vezes Jesus dizia: onde está a tua fé? E eu quero dizer para você nessa noite: aonde está a tua fé? Onde está a nossa fé? Será que a realidade, será o que nós estamos vendo, está anulando tudo aquilo que Ele pode fazer? Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. E tudo aquilo que vivemos vai contribuir para o propósito dele. Tem um versículo que eu amo, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que é todas. Todas. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, pastor, eu estou
passando uma situação difícil, vai contribuir para o seu bem. Pastor, eu estou passando uma situação terrível, vai contribuir para o seu bem. Mas o que eu preciso é ter um entendimento disso. É o entendimento disso não ser roubado. Ah, eu estou passando uma situação difícil, eu vou desistir. Irmão, eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Entendeu uma coisa? Talvez pareça isso, mas eu estou querendo despertar em você uma fé que você precisa ter. Pastor, você está sendo insensível. Não. Eu estou querendo dizer para você nessa noite que a sua dor, ela não anula o propósito de Deus, ela não é maior do que o propósito de Deus. É isso. Então nós vamos passar sim por situações, por tempestades, por lutas, por guerras, mas todas elas vão contribuir para o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Quero que vocês coloquem de pé no seu lugar. Eu quero que você segure na mão desse irmão do lado. E segura na mão dessa pessoa do lado. Agora você vai assumir uma responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, diante do seu irmão. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: irmão, você não está sozinho não. Deus está contigo. E eu também. E eu vou orar por você nessa noite. Comece a orar, feche seus olhos. Comece a orar por essa pessoa. Comece a declarar a palavra de vida. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor, que o Senhor nessa noite quis nos provar, nos ensinar, Jesus, que andar sobre as águas. E não importa as situações, não importa as guerras, as lutas, as adversidades, não importa o que nos sobreveio, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo, no controle das nossas vidas, da nossa família, do nosso ministério. É o Senhor que guarda, é o Senhor que faz todas as coisas. Ah, Pai, nós declaramos a vida de Deus, Senhor, sobre essas casas. Nós declaramos a vida de Deus sobre o teu propósito em cada vida. Pai, desatar de fé nessa noite. Nós declaramos, Jesus, que nessa noite há um despertar de fé nesse lugar. O Senhor nos leva para outro nível. O Senhor nos desperta, abre os nossos olhos para enxergar, mesmo quando não há nada ao redor, mesmo quando as situações ao redor o Senhor, através da sua palavra, liberada sobre a nossa vida. Ah, Deus, aponta e sinaliza para o tempo. Aponta e sinaliza o tempo de recomeço, o tempo de renovo, o tempo de superação, segundo a tua palavra. Jesus, sobre a igreja nessa noite. Ah, Jesus, sobre as nossas vidas nessa noite. Ah, Jesus, sobre os casamentos, sobre as finanças, sobre os jovens. Ah, Jesus, nós declaramos a vida de Deus. Nós declaramos a cura. Nós declaramos a restituição. Nós declaramos a Pai o poder em nome de Jesus. O poder em nome de Jesus. Nós declaramos sobre os que sofrem. Nós declaramos, Senhor, sobre os que morrem. Nós declaramos a vida de Deus nesse lugar. Chega na sua eu vi das coisas de acordo com o meu coração. Eu vi das coisas de acordo com a tua vontade. E jamais eu saí do teu lado e jamais sairei. Eu sou aquele que te dá um espírito. Eu sou aquele que abre a porta, que fecha a porta. Eu sou aquele que dá direção, aquele que ilumina os caminhos, aquele que lava os teus pés cansados. Sou eu, sobre o coração, o teu Senhor, o teu Salvador. Eu sou aquele que jamais deixa de nos dar sobre a igreja. Nós declaramos
nos Nós vossos declaramos um sopro do Espírito. jamais enfrentarão Nós o mar. declaramos um Eu sopro viverei do no mar de Espírito. tensões. Eu Nós farei declaramos um andar sopro diante das natural. tempestades. Eu sou o Deus que dorme, mas te guarda. Eu sou aquele que estou no trono, te observando e cuidando de você. E mediante a minha palavra eu te curo e te liberto. Mediante a minha palavra eu te livro de todo mal. Mediante a minha palavra eu te restauro. Eu tiro todo jugo pesado e torno leve. Eu tiro todo fardo pesado e torno leve sobre mim. Você não terá mais medo, nem mais dor. Você não terá mais anseios. Pois a partir de hoje você começa a confiar no teu coração a mim. Começa a confiar nos teus anseios, nas tuas circunstâncias. Eu sou aquele que irei te guardar, irei te fortalecer. Eu sou a tua rocha, a tua fortaleza. Eu sou a tua casa. Você me desesconde diante do concreto e não da areia. Você confiou a mim, a tua vida. Você confiou o teu caminhar, a minha vida. Você confiou os teus planos e os teus propósitos. E eu, como teu Deus, como teu Senhor, farei concretizar cada promessa, cada decreto, cada palavra liberada sobre a tua vida. Promessas que se falaram, promessas que foram liberadas, eu irei fazer serem realizadas. Por isso confie em mim, confie na minha palavra, confie no meu amor, confie na minha guarda justa,